Hoje eu não vim trazer conforto, eu vim trazer contraste. Você é árvore ou é palha? Olá, gente bonita! Como é bom estar aqui e hoje nós vamos continuar com a leitura, capítulo 7 do livro Seja como Pinheiro, firme na palavra, frutífero em todas as estações, do autor Alexandre Santana. Capítulo 7 diz: a palha é soprada, mas a árvore resiste. A vida sem raízes e sem direção. Salmo 1, versículo 4 diz: não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento dispersa. Há uma leveza que engana, uma sensação de liberdade que, na verdade, esconde abandono. Como folhas secas ao fim do outono, muitas vidas têm sido carregadas por ventos invisíveis. Ideologias, impulsos, modas e medos. À primeira vista, tudo parece solto, fluido, sem amarras, mas quando não há raízes, também não há direção. E quando não há direção, qualquer sopro serve de guia. Neste capítulo, somos convidados a olhar com atenção para essa aparente leveza que habita corações sem âncora e a discernir a diferença entre o que é levado e o que permanece. Não são assim. Essa é a frase que pode iniciar a virada. Como se Deus dissesse: você viu o justo? Viu sua firmeza, seus frutos, sua permanência? Pois saiba, o ímpio não é assim. Enquanto o justo é árvore, o ímpio é palha. A imagem é simples, mas devastadora em sua clareza. A palha é o que resta depois da colheita, leve, seca, oca. Sem raiz, sem direção, sem peso que a fixe ao chão. Qualquer vento, mesmo o mais sutil, é suficiente para dispersá-la. Ela não tem força própria, não resiste, não permanece. Próximo subtítulo. Quando a liberdade é apenas ilusão. Essa comparação não é feita para nos afastar das pessoas, mas para nos alertar sobre os caminhos que escolhemos seguir. A vida sem Deus pode até parecer leve, livre, solta como a palha ao vento, mas essa liberdade é apenas aparente. Quem não tem raízes profundas é refém das correntes culturais, das emoções passageiras, das pressões invisíveis do mundo. A palha não escolhe o destino. O vento decide por ela. E os ventos hoje são muitos. Ideologias que mudam com o tempo. Modas que passam. Filosofias sedutoras que prometem plenitude sem entrega. A voz da cultura é alta, insistente e sedutora. Aqueles que não estão firmados na palavra serão levados, às vezes aos poucos, quase sem perceber. E é por isso que a palha representa mais que um estado espiritual. Ela simboliza um estilo de vida frágil, raso e suscetível. A falta de raiz espiritual torna a pessoa um alvo fácil para enganos disfarçados de liberdade.
trocam convicções por conveniências, profundidade por visibilidade, firmeza por aplauso. E aqui está a dor. Muitos estão sendo levados sem perceber, são guiados pelo caminho, são guiados por momentos, pelo sentimento, pelas tendências. E quando percebem, estão longe, muito longe da terra onde deveriam estar plantados. Vocês percebem? Percebem? O vento não cria destino, ele só revela quem tem raiz. Então, o autor aqui, ele nos conduz para um outro ponto, um chamado. O segundo subtítulo. O chamado à firmeza. Neste subtítulo, o autor, ele faz algo muito bonito. Ele nos lembra que permanecer não é sorte, não é personalidade forte, não é temperamento, é escolha diária. E ele diz que o justo permanece mesmo quando a ventania é forte. E essa permanência nasce de raízes cravadas junto às águas. O pinheiro, ele suporta o inverno porque se preparou no verão. Firmeza não se constrói no dia da crise, gente. Se constrói antes. Mas vamos voltar ao livro. E aqui o autor diz assim: ser como uma árvore é decidir crescer para baixo antes de crescer para cima. Diz que é ser como... é ser alimentado, me desculpem, mas é que, como eu disse, não estou lendo o livro todo, tudo, porque não temos tempo aqui. Né? E daí escolhi ler só alguns pedaços deste capítulo. Deixa eu retomar aqui. Assim, também deve ser o justo, firme na palavra, alimentado pela presença de Deus, resistente às pressões do mundo, mesmo quando ninguém está olhando. E agora vamos para o último subtítulo deste capítulo. Ainda há tempo de ser replantado. E por isso, esse capítulo é também um convite à vigilância, à reflexão. Precisamos nos perguntar com sinceridade: em que solo eu estou plantado? Estou crescendo com profundidade ou só buscando me manter na superfície? E se você sente que tem sido palha, que o vento o levou para longe, o autor diz pra gente: há esperança. Deus é especialista em restauração. Sua graça é tão poderosa que pode transformar palha em semente e semente em árvore outra vez. Mas para isso é preciso uma decisão sincera. Senhor, cansei de ser levado. Eu quero permanecer. É tempo de refletir. Por que estou aqui? E o que tem nutrido as minhas raízes? O que me move? O vento da cultura
ou a voz do Espírito Santo. Deus não deseja que sejamos arrastados por doutrinas passageiras, por modismos espirituais ou por influências voláteis. Ele quer que sejamos árvores no meio da ventania. Como o pinheiro, que não se curva facilmente, que cresce para o alto porque está seguro embaixo. A palha pode parecer livre, mas é presa ao vento. A árvore pode parecer presa, mas é livre por dentro. Ela decide crescer para baixo antes de crescer para cima. Ela escolhe onde está, ela se firma, ela não vai onde todos estão indo, ela não fica onde Deus mandou ficar. Ou melhor, ela fica onde Deus mandou ficar. Diferente do ímpio, que não fica aonde Deus mandou ficar, aonde ele plantou. Vai com o vento, infelizmente. Mas o justo não. Ele fica onde Deus mandou ficar. Obediência, permanência. Vamos voltar ao livro. O Senhor nos convida a sermos árvores, enraizados, alimentados, frutíferos. Ele quer que tenhamos direção e não confusão. Hoje, mais do que nunca, precisamos de cristãos firmes, homens e mulheres de fibra, que não dobram os joelhos à opinião pública, que não vendem sua fé por relevância e que não sabem, ou melhor, e que sabem em quem têm crido. Árvores que não apenas resistem, mas abrigam outros em tempos difíceis. E aqui vai um consolo para os dias de dúvida. Se você sente que foi levado por algum vento nos últimos tempos, ainda há tempo de voltar. Deus está pronto para replantar você. A graça dele é capaz de pegar até a palha dispersa e, pelo poder do Espírito, torná-la semelhante, ou melhor, torná-la semente novamente. Mas para isso, é preciso se render. É preciso dizer: Senhor, cansei de ser levado. Eu quero permanecer. Hoje, mais do que nunca, precisamos de cristãos firmes, árvores no meio da ventania, homens e mulheres que não se dobram ao vento da opinião, da tentação, da vaidade, que sabem em quem têm crido, que sabem onde estão plantados. E você? E você? Tem sido árvore ou palha? Feche os olhos essa noite e ore assim: Senhor, não me deixe ser levado pelos ventos do mundo. Planta-me de novo, se for preciso. Faz-me firme, fiel e profundo. Porque a palha é esquecida, mas a árvore permanece. A palha é soprada, mas a árvore resiste. Ser árvore é decisão, não é sentimento, não é fase, é escolha diária. A palha, ela é levada, a árvore permanece. Você escolhe. Se essa reflexão falou com você, escreve aqui. Eu escolho criar raízes. Até o próximo capítulo de Leio e Comento.
seguindo entre páginas e presença. Tchau!